Boa noite, meninas! Hoje, feriado, né? Mas segunda-feira, vamos começar aqui o nosso devocional. Graças a Deus, deu tudo certo, plena segunda-feira, e nós estamos aqui firmes e fortes, tá? Então, vamos começar hoje. Tá acabando Provérbios, nem acredito, a gente já leu um capítulo da Bíblia, tô muito feliz com isso. Então, vamos passar aqui para Provérbios 30. Então, vamos lá. São essas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo. Deus não está comigo. Estou desamparado. Sou mais animal do que gente. Não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele e quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Gente, eu vou marcar aqui, tá? Ó, marca texto, tá? Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele para você, não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem duas filhas e as duas se chamam me dá, me dá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa de seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Há quatro coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se rastejando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Há quatro coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há quatro animais que são pequenos, mas muito espertos: as formigas que são fracas, mas ajuntam sua comida no verão. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem a sua casa nas pedras. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bando. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há quatro seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração: o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada; o bode, o galo, que anda de peito erguido, e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite dá manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva dá briga. Gente, que palavra sensacional. Eu não sei vocês, mas ela parece que é um pouco confusa. Então, para a gente poder compreender, a gente tem que ir pegando por alguns trechos, né? Para conseguir o entendimento dela. Então, aqui, ó, eu grifei essa parte que eu achei importante.
Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dai-me somente o alimento que preciso para viver. Então você vê aqui. Porque se eu tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Gente, eu vou dar uma pausa aqui e explicar. O que acontece? Às vezes, é o que eu falo com vocês constantemente. Às vezes, a gente... quando cresce na vida, quando tem muito dinheiro, uma situação, você começa a deslumbrar tanto, ficar tão deslumbrado com o dinheiro, que você começa a esquecer do principal. O que é o principal das nossas vidas? É Deus. Deus, ele tem que estar na sua vida em todos os momentos e em todas as situações. Quando eu falei para vocês do devocional, era isso, não era uma religião. Era Deus, a busca por Deus. Porque assim, o pobre e o rico têm o mesmo Deus. A diferença é que às vezes o pobre, por ter uma vida mais difícil, mais sofrida, acaba falando mais de Deus. Porém, aqui foi uma parte interessante. Nem muito rico, nem muito pobre. Porque quando você é muito pobre, você reclama demais e acha que Deus tá amaldiçoando sua vida. E quando você é muito rico, você acha que você já tem tudo, então pra que eu preciso de Deus? Eu tenho um amigo que ele se diz ateu, né? Cada um com a sua opinião. Mas assim, você para e pensa, é uma pessoa que acha que conseguiu tudo que tem, que todos os bens que ela tem, tudo que ela teve até hoje, foi graças a quem? Então assim, aqui na palavra tá dizendo que a gente tem que ser humilde a ponto de sempre buscar a Deus, independente da sua vida, independente de como você está na vida. Às vezes a sua vida tá muito boa, você esquece de Deus. Às vezes a sua vida tá muito ruim e você acaba culpando Deus pelas coisas ruins da sua vida. Por isso que Deus fala que nós temos que ser o meio termo, porque o muito confunde a cabeça e o pouco te deixa entristecido com a situação. Então, assim, isso é até bacana para as nossas vidas, é uma lição. Porque, assim, nós não precisamos de muito para viver. Nós precisamos ter uma vida digna, uma vida honesta. Até porque Deus, ele quer o quê da gente? Ele quer que a gente ajude o próximo. Então, se você tem muito, graças a Deus por isso. Fique feliz por isso. Mas que você tenha um coração bom de entender que esse dinheiro, ele tem que ser útil para alguma coisa. E não para mostrar para os outros que você tem muito. Que você tem uma casa da hora. Que você tem um carro poderoso. Porque isso tudo aí, ó, não vale de nada. Agora, bacana mesmo é você que tem uma grana legal, que cresceu na vida com muito esforço, muito estudo, muita batalha. Porque às vezes as pessoas julgam as pessoas de situação financeira boa, mas assim, ninguém sabe o quanto essa pessoa vem ralando na vida, né? Então a gente não pode julgar ninguém. Então assim, se você tá nesse estágio, que você tem essa humildade no coração de falar, peraí, se Deus me abençoou com tudo isso, eu tenho que ter um propósito na vida. Eu não posso ser egoísta de falar que é tudo meu. Eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que ajudar outras pessoas, eu tenho que ser humilde, né? E se você tem pouco, você precisa sempre estar conectado com Deus, porque é só Ele para te ajudar no seu dia a dia, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Então, assim, aqui ele fala que a gente... o jeito que ele fala aqui, eu compreendi que é o quê? Nós precisamos entender aonde é o nosso lugar, né? Aqui ele fala que a empregada não pode tomar o lugar da dona da casa. É porque é tipo assim, a esposa infiel age como adultério. Então assim, a gente tem que entender o nosso lugar. A gente tem que compreender o que é nosso, né? E assim, o que é nosso no caminho correto, nas coisas certas. E igual ele fala, gente, as formigas são fracas, mas ajuntam a comida pro verão. Então, assim, elas podem ser pequenininha, mas juntas elas são fortes. É igual aqui, gente, esse grupo é muito bacana por isso. Porque, assim, às vezes eu tô forte, eu tô num momento bom da vida, eu tô num momento de só alegria, de só...
mas outra pessoa aqui, aí do outro lado, tá com alguma dificuldade. Então, assim, de que adianta eu tá bem aqui, tá tudo certo, mas e a outra pessoa? Será que ela precisa de ajuda? Será que eu não posso ajudar de alguma forma? Será que eu não posso conversar? Será que eu não posso ouvir outra pessoa? Então, assim, a gente vai lendo, né, Provérbios, a gente foi lendo, e pelo menos eu compreendi que, assim, dessa vida a gente não leva absolutamente nada. Ainda mais esses dias eu passei, né, por um funeral e tudo. E assim, eu entendi da vida essa semana que a gente não leva nada. Que a gente não leva nada. Que a gente tem que ter sonhos, sim. Que nós temos que querer o melhor da vida, sim. Mas a ponto de, tipo, sempre ajudar o próximo. Sempre ter um coração generoso, nunca perder a humildade, nunca deixar o dinheiro. O dinheiro é muito perigoso, ele sobe pra cabeça, então ele é muito perigoso. Então, a gente tem que estar sempre pensando no outro, porque é assim que Deus fez. É isso que Deus queria, né? É isso que Deus quer para as nossas vidas, que a gente tenha humildade e que a gente saiba aonde é o nosso lugar no mundo. Se você é uma mulher casada, que você encare a sua realidade de vida, se sua vida é essa, se sua vida tá difícil, vou dar uma dica que me deram muito. Assim, se você tá passando por algum problema no casamento ou algo do tipo, vá para as mãos de Deus, vá ajoelhar, vá orar, vai pedir para Deus, sabe? Se você tá passando por algum problema com o filho, alguma coisa assim, adolescente, coisa do tipo, peça para Deus, sabe? Não saia por aí abrindo mão de tudo que Deus te deu até hoje. E se você é solteira, tá aí nesse mundão, que, gente, esse mundão tem tudo do bom e do melhor, e tem do pior. Então, que a gente tenha sabedoria de compreender o nosso lugar, ter decência, ter dignidade. Às vezes a gente cai no erro, cai nas coisas erradas e nas armadilhas do mundo, mas que a gente consiga sair delas, né? Porque assim, uma coisa é você sair, outra coisa é você ficar preso como se fosse uma areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas vidas, tá? Essa palavra foi isso que eu entendi hoje, que assim, é basicamente isso, né? Nós precisamos compreender o nosso lugar no mundo. Pra que a gente veio no mundo? Você olha no espelho agora e fala, Senhor, pra que eu vim ao mundo? Por que você me fez? Por que você me criou? Por que eu sou assim? Né? Se você é uma pessoa geniosa, que nem eu falo por mim, gente, eu tenho um gênio muito forte. Tem pessoas que falam que é signo, tem pessoas que falam que eu puxei meu pai, tem pessoas que falam um monte de coisa. Mas essa é a Silvia que Deus criou. E eu sei que eu tenho um gênio muito forte. Então, assim, essa semana eu até passei, não sei se foi TPM, sou mulher, não sei se é hormônio, não sei. Só que eu aprendi uma lição muito bacana essa semana. A controlar o meu nervoso. Então eu fiquei muito em oração. Teve uma hora que eu pedi tanto pra Deus, eu falei, Senhor, é uma raiva que me dá, que eu não sei explicar, eu não quero que isso aconteça, eu não quero brigar na minha casa, eu não quero discutir. Então, assim, eu consegui compreender a minha falha, o meu erro. E isso eu tô lutando, ó, diariamente. É difícil controlar o nosso ego, o nosso eu aqui dentro. Mas a única solução para isso é Deus. Então, o que eu fiz essa semana? Se vocês quiserem, é uma dica, tá? Eu tava, assim, no auge do hormônio possível. E aí eu não sabia o que fazer, nervosa, assim, sabe? Me achando carente, daqui a pouco com raiva, com tudo. Eu comecei a assistir louvor, eu comecei a cantar, eu comecei a ficar em oração, eu achei algumas pregações, e isso me alimenta. E aí eu fico ainda em si, sabe? Tipo assim, o que é importante pra mim? Eu tenho essa família hoje, por que eu tô reclamando dessa família? Eu tô reclamando da bagunça da casa, mas peraí. Aí eu fui me organizando, quando eu me dei conta, eu me achei. Eu achei essa Silvia que eu gosto, entendeu? É como se eu tivesse duas Silvias dentro de mim brigando. Tem uma que é muito brava, muito irritadinha, e tem a outra que é a paz, que é a calmaria. E é essa que eu quero que prevaleça dentro de mim.
Então eu vou lutar constantemente, eu vou pedir pra Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou estar conectada. Esse devocional me ajuda tanto, gente, tanto, porque quando minha ficha cai, eu falo assim, opa, peraí. De que adianta você passar uma palavra e você não seguir? Então, assim, é onde eu foco, né? É igual você fazer academia. Você faz academia, aí você vai chegar em casa e comer uma pizza numa segunda-feira, você não vai, porque você fala, pô, todo um esforço, todo um trabalho. Então, é a mesma coisa. Eu tô alimentando a minha alma, né? Minha vida espiritual. Isso é muito importante. Então, eu tenho essa dica pra vocês. Se alguém precisar de ajuda, se vocês estiverem também passando por algum problema assim, né? Às vezes nós somos mulheres com hormônios. E assim, eu sou ser humano, como qualquer outro. Eu sou casada, eu tenho um enteado, eu tenho a casa pra cuidar, eu tenho trabalho, eu tenho tudo, eu sou mulher. Então, às vezes, a gente pira. Se a gente não tiver a ajuda da outra, né, que nem falam, ajude a levantar a coroa da outra e não a criticar e não a julgar. Então, assim, é para isso que nós temos que estar aqui. A nossa vida tem que ser feita disso, né, de sabedoria, de conhecimento e uma ajudando a outra. Então, meninas, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Se alguém estiver precisando de alguma ajuda, coisa do tipo, quiser conversar comigo e tal, pode estar me chamando no particular, não precisa chamar aqui no grupo, tá? Até mesmo para não ficar se expondo. Mas eu estou aqui à disposição de todas vocês, tá bom? Então, muito obrigada por hoje. Boa semana, vamos iniciar a semana focadas, sabe? Uma semana nova, renovada. Teve um feriadinho aí, deu pra gente, né, arrumar as energias, o estresse. Tá tudo ótimo, tá tudo bem, porque Deus tá com a gente, tá bom? Então, meninas, obrigado, beijão, fiquem com Deus. Até amanhã.